Caros irmãos, caras irmãs, que a paz de Jesus esteja convosco. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a incompreensão. A incompreensão que atinge a muitos, porque partem de pessoas as quais foram estendidas a estas pessoas a mão do auxílio, a mão do aprendizado, a mão da oportunidade. Onde quer que exista um momento de treva, a luz precisa penetrar. E você que leva esta paz, esta tranquilidade a muitos, porque tem as condições necessárias, o potencial espiritual de ajudar alguém, em algum momento vai se deparar com essas incompreensões, com esses momentos em que todo o seu esforço, tudo aquilo que você disse, tudo aquilo que você mostrou, todas as suas confidências podem, no minuto, virar-se contra você. E aquela pessoa ou aquelas pessoas a quem você estava se dedicando a sua ajuda, elas mudam então o diapasão, o tom desta música e elas viram contra você. Sabemos que aqui no nosso planeta nós temos que tomar cuidado também com estas situações. Quando aquele que vai prestar o auxílio, ele não pode se fazer forte demais no meio dos fracos. Ele também não pode ser superior demais no meio daqueles que também têm ainda a incompreensão espiritual. Existe aí um critério de balancear tudo aquilo que você sabe, toda a sua força, para quê? Para que o outro que está recebendo não venha sentir-se então diminuído por você. Nós podemos lembrar aqui de Jesus, que na sua encarnação se fez fraco, não é? Para viver entre os fracos, porque a potência celestial, tudo aquilo que este irmão, que é um espírito perfeito, quando esteve presente entre nós, colocou toda a sua calma, toda a sua tranquilidade, toda a sua sabedoria, para que ninguém fosse ofendido, para que todos pudessem compreender com as suas palavras simples tudo aquilo que ele precisava transmitir. E o fez com sucesso. Durante toda a sua pregação evangélica, ele então conseguiu demonstrar para todos aqueles que conviveram com ele, e hoje aqueles que provavelmente transformaram-se ao longo dos séculos, através das palavras de Jesus, sentimos todos nós no nosso coração esse cristianismo das palavras simples do Cristo e podemos empregá-las na nossa doutrina espírita de uma maneira muito particular. Por quê? Porque encontramos na doutrina espírita aqueles irmãos que estão chegando, que estão vindo para conhecer a doutrina. E eles necessitam então de toda esta compreensão da nossa parte, mesmo que no decorrer do caminho possamos encontrar aquelas pedras que firam os nossos pés, que nos atrasem a caminhada, nada disto importa para aquele que quer auxiliar. Nós precisamos entender também que Jesus nos alertou e muito sobre estas situações, inclusive no Evangelho, a Allan Kardec, de que podemos encontrar na nossa caminhada essas dificuldades, estes irmãos que de repente podem virar-se contra a nossa vontade de auxiliá-los com toda a força, com toda a magnitude, com toda a potência do mal, diríamos assim, para que nós venhamos então a machucar, a sangrar os nossos pés nesta caminhada. Para todos aqueles que trabalham de uma maneira ou de outra como voluntários das casas espíritas ou
para você, meu irmão, que é voluntário na sua casa, não é? Voluntário ajudando com todo carinho os seus pais, os seus filhos, ou os seus irmãos, não é? Ou no trabalho, aquelas pessoas com dificuldade. Pense sempre que a incompreensão, ela faz parte do repertório deste nosso planeta, na condição em que nós estamos agora, de planeta de provas, planeta de provas e expiações. Com isto, todos aqueles que se propõem, como dissemos, a ajudar, a prestar auxílio, a, entre aspas, não é, descer da sua tranquilidade, daquele local onde elas já alcançaram, por mérito próprio, para auxiliar aqueles que estão no início da caminhada, tem que lidar com a incompreensão de uma maneira muito particular, muito peculiar, percebendo sempre que, para ser cristão, é necessário enfrentar as situações do cristianismo, nas dificuldades em que ela se encontra. Neste texto da incompreensão, que nós estamos aqui adaptando das palavras do nosso querido irmão Paulo de Tarso, que nos conduziu às primeiras igrejas cristãs da humanidade, ele, Paulo, sofreu todas as dificuldades de uma época em que desistiu de ser o senador Paulo de Tarso, o senador romano Paulo de Tarso, que convivia com toda a glória do senador, a glória dos senadores, não é? Para levar a palavra cristã a todos os irmãos e também fundar as primeiras igrejas do cristianismo e deixar para nós este legado fantástico da sua passagem, da sua encarnação, e ele que é considerado o 13º apóstolo, também teve as suas dificuldades, as suas prisões, as suas incompreensões, as suas mazelas todas, e morreu finalmente na mão dos romanos. Nós, através desta ideia de aceitar a incompreensão alheia como uma ferida, não é? Como um dardo que nos fere, em algum momento isto vai acontecer, provavelmente, para aqueles que trabalham, que são, como eu disse, voluntários, ou seja lá que tipo de trabalho que façam, mas em algum momento vai acontecer. A esses irmãos todos nós dizemos o seguinte: que não desfaleçam no caminho, que não desistam, que não voltem atrás nas suas prerrogativas de ajudar, porque só entendendo a encarnação de Jesus e tudo aquilo, todas as incompreensões que ele teve, provavelmente para aqueles que conhecem a história do Cristo, não é? O próprio dia do seu julgamento, todas aquelas pessoas gritando que queriam vê-lo crucificado, o seu caminho até o Gólgota, através de todas as estações em que ele teve que parar carregando uma cruz infame que ele não merecia absolutamente, mas ele subiu ao Gólgota e entregou a nós este exemplo de que nós precisamos também atravessar essas incompreensões, passar por elas com muita dignidade, com muita vontade, para que outros que venham nesta esteira consigam exemplificar através de nós o caminho para aqueles que estão iniciando. E lembrando sempre, não é? Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança da nossa fraqueza? Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar sobre esse texto muito singelo sobre a incompreensão, esperando que todos e que nos ouçam e que nos vejam possam fortalecer o seu íntimo através das nossas palavras. Que Deus os abençoe a todos. Muito obrigado.